Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos, fazendo a nossa devocional de hoje, concluir o Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 33 até o verso 46, a parábola dos lavradores maus. O texto nos diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vir o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Queridos, Jesus, a partir do capítulo 21, entra em Jerusalém, local onde seria acusado de forma injusta, caluniado, julgado, condenado e crucificado. Em Mateus 16, Jesus já fala sobre isso, quando ele diz que o Filho do Homem teria de padecer, teria de morrer, e Pedro então se refere a ele, dizendo: Senhor, isso não precisa acontecer contigo. Jesus diz: não cogita das coisas de Deus, arreda Satanás. Então Jesus já sabia que ele caminhava para a crucificação. Então ele começa a contar parábolas do reino de Deus. Daqui há algumas. Ele fala sobre a figueira sem fruto em Mateus 21, ele fala sobre a parábola dos dois filhos aqui em Mateus 21, e ele conclui com a parábola dos lavradores maus. E as parábolas, queridos, nós já temos dito isso, são uma expressão, um tipo de literatura que quer trazer com aquela história uma conclusão de caráter espiritual para a vida daqueles que escutam. Jesus estava dirigindo essa parábola, assim como a parábola dos dois filhos, assim como a figueira sem fruto, estava dirigindo aos líderes de Israel, aqueles que eram os detentores da religiosidade, aqueles que eram os responsáveis pela religiosidade em Israel. Então, nós vemos aqui Jesus tratando de um exemplo comum, o exemplo da vinha, ou seja, a plantação de uvas. Mas se você observar, João capítulo 15, fala sobre a videira e os ramos. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ou que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus usa o exemplo em João 15 da videira e do agricultor, que é o Pai. E aqui ele está usando um exemplo de uma videira, de uma vinha, de uma plantação de uvas, que era uma das culturas do povo de Israel, onde se plantava e no devido tempo da colheita, aqueles que arrendavam a terra tinham que dar a parte que caberia ao dono. Jesus está usando essa parábola para dizer que outras pessoas haviam recebido, aliás, outros servos já haviam ido àquelas pessoas para receber da parte delas. É uma comparação com os profetas, com os reis, com os sacerdotes, com os juízes do Antigo Testamento. E Jesus fala do envio de 2 tipos de servos para recolher ou receber a parte que era devida dos frutos ao dono da vinha. Queridos, o dono da vinha é o Senhor, é o nosso Deus. E nós precisamos dar frutos. Mas o Senhor diz que, por fim, na parábola, aquele dono da vinha enviou seu próprio filho, dizendo: a ele respeitarão. E o destino daqueles que estavam cuidando da vinha, que deveriam gerar frutos e pagar a renda, foi matar o herdeiro. Jesus estava profetizando sobre a sua morte nessa parábola. Mas o conteúdo dessa parábola quer dizer que nós precisamos dar frutos ao dono. Quem é o dono? Deus. Quem é o filho da parábola? É o Senhor, que é assassinado injustamente. Por fim, Jesus vai falar que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal e angular, ou seja, veio a ser o alicerce principal. Jesus está falando sobre ele mesmo e dizendo que aqueles que rejeitarem esta pedra, rejeitarem este alicerce, aqueles que caírem sobre ela ficarão em pedaços, e aqueles sobre quem ela cair serão despedaçados. O texto é tão claro que no final, nos versos 45 e 46, os principais sacerdotes e fariseus entenderam que Jesus estava falando deles, entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. O que eles fizeram então? Eles planejaram, mas não tiveram a coragem. Eles buscavam prendê-lo, mas temiam as multidões, porque as multidões consideravam Jesus como profeta. Essa parábola, queridos irmãos e ouvintes, assim como a parábola dos 2 filhos, como a parábola da figueira e tantos outros do reino de Deus, ela quer trazer-nos a seguinte mensagem: nós precisamos frutificar para Deus, nós precisamos gerar bons frutos, nós precisamos, como embaixadores de Cristo, como arautos de Deus, levar o evangelho da salvação, o evangelho da consolação àqueles que necessitam. Se nós não fizermos isso, com fidelidade, em obediência à palavra de Deus, nós iremos ser esmagados, nós seremos reduzidos ao pó, como aquelas pessoas o foram. Lembra do que João Batista disse aos sacerdotes? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. O fogo aqui é uma referência ao inferno. Queridos, nós precisamos entender que os legítimos filhos de Deus dão bons frutos, mas o joio que está no meio do trigo, mesmo participando como um cristão, ele terá o seu destino final, que é o fogo. Qual é então a evidência dos filhos de Deus? Homens e mulheres obedientes à sua palavra e que frutificam para a glória de Deus. Que assim seja a sua vida, que assim seja a minha vida, as nossas vidas. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado por este momento de reflexão da tua palavra. Abençoa as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, em nossa fé. E, Senhor, que nós possamos frutificar para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em Cristo Jesus.
Amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã daremos continuidade ao estudo de Mateus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.